Diga amém. Glória a Deus. Queria dizer uma coisa para você. Que nada tire a sua atenção nessa noite. Se você sentir sede, pode levantar a sua mão, que um dos diáconos vai levar um copo de água até você. Isso é para que nada tire a sua atenção, porque você vai ver a medida que vai ser derramado no céu aqui para você. Pode aplaudir, pode glorificar a Deus nesse momento, Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom a todos. Como está o seu coração nessa noite? Aleluias. Tem coisa que nós fazemos e nós recebemos muitos frutos. Nós colhemos muitos frutos das decisões que nós tomamos. E toda vez que você decide ir à casa do Senhor, toda vez que você decide prestigiar o Senhor, toda vez que você decide cultuar o Senhor, entenda que você está plantando, porque você resolveu vir buscar. Você resolveu vir entregar algo a Ele diante do altar. Então, certamente, os resultados serão diferentes. É claro que tudo isso é apenas portais para aquilo que nós podemos entrar e avançar. Porque você pode vir o resto da sua vida para a igreja e você vai ser abençoado em uma área e você não vai ser abençoado em outra se não tiver uma ação. E qual ação é essa? Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Aleluias. Você tem tomado posse daquilo que Deus tem liberado na sua vida? O que é que tem te segurado muitas das vezes de você viver aquilo que o Senhor planejou para você? O que é que muitas vezes tem parado você no meio do caminho? O problema é quando nós nos sentimos indignos e nós não tomamos uma posição para que isso mude. Ou seja, nós deixarmos Jesus entrar em nosso coração e fazer morada. Às vezes nós gostamos das visitações de Jesus em nossa vida. Às vezes nós gostamos que Ele venha de forma esporádica e faça algo que nos agrade, faça algo que nos sacie por aquele momento. Mas Jesus, Ele não é o Papai Noel, que aparece no contos uma vez no ano para poder dar presente aos bonzinhos. Jesus, Ele é alguém de relacionamento. Jesus, Ele diz que Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele pede para você abrir a porta do coração para Ele fazer morada. Não é para vir entregar algo, mas é sobre você ter um relacionamento, é sobre você conviver em um ambiente com Ele e fazer coisas que Ele goste. Por que coisas que Ele goste? Porque Ele é a pessoa mais capacitada para falar o que é o melhor para nós. Não é sobre apenas alguém que tem alguns jeitos, que tem alguns gostos e costumes, mas é alguém que ama, que nos ama de forma intensa, como ninguém nunca nos amou e nunca irá nos amar. Alguém que se dispôs a entregar a própria vida dele. Alguém que se dispôs a tirar a coroa da cabeça e vir como um servo. Ter a pior morte possível, para que nós fôssemos libertos do poder do pecado. E não só isso, Ele também nos entregou o poder para nós vivermos e fazermos coisas iguais e maiores que Ele fez à terra. Ou seja, não é sobre uma ideologia, mas é sobre um acesso a um poder verdadeiro. Vou sempre estar falando isso nesses dias. Não é sobre uma religião nova ou velha, mas é sobre algo atual, é sobre algo iminente. É sobre algo que nós podemos alcançar, tocar, é sobre algo que nós podemos viver, é sobre algo que pode nos saciar, é sobre algo que nos regozija naquilo que nós somos chamados. Amém? Josué capítulo 1, a partir do verso 5 até o 9. Quem achou e pudesse colocar em pé, em reverência à palavra, por favor. Você já deu um cala-boca na sua alma esse ano de 2024? Você já parou todos os seus sentimentos assim? Colocou seu pensamento totalmente em Jesus? Aquieta-te, alma, cala-te. Para você poder ouvir Jesus, para você poder falar com Jesus. Isso é possível. Às vezes nós queremos fazer as coisas nos atropelos da vida. Queremos fazer as coisas nos atropelos das nossas emoções.
das nossas perspectivas, das nossas realidades, das nossas visões. E é algo tão simples, é algo singelo, como se pudéssemos parar o tempo para poder contemplar a grandiosidade de Jesus, para poder termos uma percepção maior daquilo que de fato Ele é, para nós reconhecermos a grandiosidade do seu poder, a grandiosidade do seu amor, a grandiosidade dos seus milagres, para estabelecermos aquilo que é possível. Repito, Jesus não é uma religião. Amém? Josué 1, verso 5. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Diz assim: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Ser forte e destemido, eu gosto. Seja forte e corajoso. Olha, não te abandonar e não te desamparar é a parte dele. Ser forte e corajoso é a nossa parte. Tem alguém aqui entendendo? Ele olha para Josué e diz: ei, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Seja forte e corajoso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque farás este povo herdar a terra a que seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso. Jesus ratifica, ele não repete o versículo, ele está lembrando, ele está falando, ele está ratificando de uma maneira que Josué entenda qual a necessidade dele colocar a coragem. Eu falei para você que ia liberar um código sobre isso nessa noite. Por que você não vive o seu propósito? Por falta de coragem. Vamos lá. Para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, verso 7, tá? Meu servo, não te apartes dela, nem para a direita, muito menos para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento aí. Isso aqui seria suficiente para a gente ir embora, mas vou explanar esse texto de acordo com o que Deus liberou em meu coração. Ramada cantoroloralada rabadoba sobre lebadabas. Escute o romper, escute o romper. A fé é o que dá ligação entre você e o que Deus pode fazer. A fé é uma permissão sua para Deus ser abundante na sua vida. A fé é uma permissão sua para Deus fazer milagres em sua vida. A fé é uma permissão sua para que aconteça milagres inimagináveis. A fé é uma conexão sua entre Deus e os milagres. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para poder dizer que nós te amamos. Estamos aqui, Pai, para poder aprendermos mais. Estamos aqui, Pai amado, para levantar os altares que às vezes nós derrubamos. Estamos aqui, Pai amado, para poder glorificar, para poder sacrificar o que é necessário, Pai. Estamos aqui, Pai amado, para poder nós te amarmos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para poder avançar com o teu reino. Estamos aqui, ó Pai, para poder dar um tapa na cara de Satanás com a palavra que nós podemos dizer e lançar ao ar como nós te amamos, Senhor.
Estamos aqui, Senhor, para poder desestabilizar o reino das trevas. Não estamos aqui para brincar ou para chorar. Nós estamos aqui, Pai amado, para poder se alegrar. E se chorar no meio do percurso, Pai amado, vai ser de alegria, vai ser porque nós entendemos, Pai amado, a Tua glória, o Teu cabode, o Teu amor, a Tua unção, Senhor. Então fala conosco, Pai, de maneira que nós possamos entender, Pai amado, de maneira clara, de maneira franca, de maneira enérgica, de maneira amável, mas de qualquer maneira que o Senhor queira, Pai. Mas, por favor, fale conosco, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. Queremos avançar em todas as áreas necessárias e possíveis. No nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar. Igreja, você tem que entender algo. Deus tem propósito na vida de todo mundo. Deus tem projetos na vida de todo mundo. Você é um espírito dos céus soprado à terra, entenda isso. Você é um pedacinho de Deus soprado à terra. Ou seja, eu sempre tenho falado isso nas últimas pregações. Dentro de você tem canções, dentro de você tem palavras, dentro de você tem livro, dentro de você tem histórias, dentro de você tem curas. Só que às vezes nós não queremos acessar aquilo que é necessário. Foi liberado em nossas vidas um peso de medo. Foi liberado na nossa vida vários limites, a qual esses limites nós damos também para Deus. Esse limite também nós damos para o nosso espírito. E quando nós chegamos diante de Deus, é necessário que o medo saia. Por quê? O que é o medo? O medo é a ausência do amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Toda vez que eu estou com medo, quer dizer que eu estou tendo dificuldade de amar, quer dizer que eu estou tendo dificuldade de confiar, quer dizer que eu estou tendo dificuldade de me lançar aos pés de Jesus, quer dizer que eu não consigo confiar nele o suficiente. Sabe quando uma criança está à beira da piscina e o pai ou a mãe chama e ela se lança aos braços do pai sem medo, aos braços da mãe sem medo, porque ela tem plena convicção, plena confiança que ela será salva, que ela será pega. Tem alguém aqui me entendendo? Só que quando chegamos em fase adulta, nós desconfiamos do caráter de Deus por aquilo que nós somos, não por aquilo que Ele é. Porque nós achamos que aquilo que Deus faz para nós é por meritocracia. É por aquilo que nós estamos fazendo. Se essa semana eu passei uma semana de jejum, então Deus me deve algo. Se essa semana eu passei a semana orando, passei a semana lendo a Bíblia, e eu acho que eu sou digno de ser abençoado por Deus. Só que o que nós fazemos ou deixamos de fazer não muda o caráter de Deus, entenda isso. Deus, Ele é o que Ele é, entenda isso. Não é sobre mérito. E às vezes nós paramos os projetos de Deus em nossas vidas porque nós estamos esperando ser pronto ou bom o suficiente para que Ele conte conosco. Às vezes nós paramos os projetos de Deus e vivemos de migalhas da vida, vivemos de resto do sistema, vivemos de resto de amor e de pessoa desnecessário, porque nós achamos que é aquilo que nós merecemos. Quantas pessoas sofrem perto de outras pessoas que não gostam, nem ama ela e nem tem propósito de estar com essas pessoas pelo simples fato de ela achar que é aquilo que ela merece. Tem pessoas que vai fazer você sofrer, mas você vai ter que permanecer perto porque tem propósito. Eu não quero que você agora fique perdido em um relacionamento entre o homem e a mulher, por favor. Não seja tão pobre em pensamento. Às vezes eu falo de um colega de trabalho, às vezes eu falo de um familiar, às vezes eu falo de um amigo, de um vizinho ou coisa parecida. Por favor, a sua vida não se resume entre um relacionamento entre um homem e uma mulher. A vida é muito mais que isso. Por favor, não seja tão carente. Não seja tão carente, por favor. Eu falo sobre os seus filhos, eu falo sobre os seus pais, eu falo sobre os seus irmãos, eu falo sobre pessoas importantes que você deixou para trás, que você deixou de lado porque apenas você ficou cego e obstinado em um desejo desnecessário para o seu propósito. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? O interessante é que Deus, Ele fala para Josué: não tenha medo.
Deus ele não está falando para qualquer homem. Deus ele está falando para alguém que andava com Moisés. Deus estava falando para alguém que tinha coragem, um dos únicos que conseguiu ir à terra prometida, olhar o gigante e vir com disposição para conquistá-la. Só que todas as vezes que nós estamos próximos ao propósito, todas as vezes que nós estamos próximos a tocar os projetos, vem um sentimento de medo, vem um medo da frustração. E nós somos tendenciosos a parar, somos tendenciosos a recuar, somos tendenciosos a observar mais do que o necessário. Porque nós queremos encontrar pequenos fragmentos de coisas que poderá dar errado, para nós não frustrarmos as nossas emoções. Só que quem lançou a promessa foi Deus. E é nessa hora que é necessário mesmo que a nossa realidade, da nossa visão por aquilo que estamos vendo, está dizendo que pode dar errado. Eu não posso me perder no que os olhos estão vendo. Eu tenho que lembrar do que ele falou. Eu não posso estar perdido na minha cosmovisão. Eu não posso estar perdido na realidade da minha visão míope. Eu não posso estar perdido na realidade daquilo que o sistema, daquilo que pessoas falam, como se você precisasse de aprovação de algumas pessoas para elas poderem dizer se vai dar certo ou não. Quem fez e quem deu a promessa não foi homem. Quem fez e quem deu a promessa não foi homem, não foi líder, não foi pai, não foi mãe. Quem deu a promessa foi Deus. E é necessário a coragem para você viver isso. É necessário ter coragem, é necessário ter disposição. Porque em momentos de desestabilidades, em momentos de crise, é quando Deus ele virá de maneira enérgica para você. Deus virá de maneira potencial, em um potencial muito grande para poder você apontar destino de pessoas. Josué ele estava em uma crise. Era a pessoa mais próxima de Moisés. Ele estava em luto, o coração dele estava entristecido. Tudo que ele aprendeu foi com Moisés, agora ele estava chorando, ele estava em pranto, ele estava ao chão. E ali ele tinha perdido alguém que era referência para ele. E Deus chega e diz: Josué, filho de Nun, servo de Moisés, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ele está dizendo: Josué, o luto acabou. Josué, eu sei que está doendo, mas é necessário continuar. Josué, eu sei que a pressão está grande, eu sei que a cobrança é grande, mas você se colocará agora na posição que Moisés estava. Ele foi chamado para ser o substituto de um cara que era considerado um herói. O cara que descia do monte com a sua face resplandecente. O homem que ouviu Deus, o homem que pediu para ver a face de Deus. O homem que ficou 40 dias sem comer, sem beber. O homem que descia, o homem que tinha coragem de ir falar com Deus quando todos diziam: fala tu, Moisés. Ele recebe essa incumbência. Talvez ele olhe a pequenez dele e não tem como eu ser. Não tem como ser eu. Eu não tenho capacidade, eu não tenho possibilidades para isso. Mas Deus, Ele fala algo que fortalece o coração de Josué. Eu não te abandonarei. Eu não te desampararei. Eu não te deixarei. Eu estarei contigo, Josué. Por onde quer que andares, eu andarei com você. Onde quer que estiver, eu estarei com você, Josué. Eu estarei com você. Isso tem que ser necessário. Isso tem que ser necessário para nós. Isso tem que ser necessário para você. Jesus, ele chega e dá uma promessa para todos nós. Ele diz: ei, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A mesma promessa que Josué recebeu, nós também recebemos. A mesma visitação de Josué, nós também recebemos no dia que nós nascemos de novo, no dia que no dia que passamos por uma experiência com Ele. Deus estará com você em todas as situações. Deus esteve com você em todas as situações, você sabe disso.
A coragem, a força e o ânimo depende totalmente de nós. Uma hora Deus fala com ele: tenha ânimo, seja forte, seja corajoso. Jesus está dizendo bem assim: Josué, tem coisas que eu não posso fazer por você. Eu posso estar com você, eu posso abrir o mar, mas depois que eu abrir o mar, você tem que entender que para poder caminhar, a decisão tem que ser sua. Se você tiver medo, você não vai conseguir atravessar o mar. Se você desconfiar, você não vai conseguir dar os passos necessários. Ou seja, tem coisas que Deus não vai poder fazer por você: tomar decisões, ter fé, acreditar nele. Isso é um dom nosso, isso Ele nos presenteou. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Ele nos fez. A diferença em você ser um derrotado e alguém que vai alcançar o seu propósito é a coragem. É a coragem que você tem que colocar, não é a habilidade. Você não precisa de habilidade, você não precisa de superpoderes para você viver o seu propósito. Você precisa de coragem, e se você tiver coragem, você vai receber habilidade e poderes. Mas primeiro eu tenho que confiar. É o que a igreja não entende hoje, porque a igreja não vive os propósitos de Deus. Porque a igreja não está acessando os portais, não está recebendo os códigos necessários de revelação, porque não tem coragem de sair da sua zona de conforto. Ela precisa de palavras desmotivadoras, para ela poder ter argumento suficiente para não ser aquilo a qual Deus constituiu ela para ser. Precisa de circunstâncias para serem parados. Precisa de diagnósticos, precisa de notícias o tempo todo para poder dizer que não é, porque ainda está debilitado em algumas áreas. O exemplo é bobo, mas um dia eu coloquei no meu coração que eu iria e voltaria à Bahia de moto. Eu vou te falar, tem que ter coragem. Eu peguei a moto aqui e falei: eu vou lá. Vou passar pelo Rio, vou passar pelo Espírito Santo e vou lá. Só eu e Deus. Sabe, e o que eu mais ouvi: você é louco, não precisa disso. Hoje em dia você pode comprar uma passagem de avião, é mais barato, é mais rápido. Mas eu precisava de vivenciar isso. Eu precisava colocar a minha coragem em ação. Eu precisava colocar a minha fé em ação. Eu lembro o dia que falei: eu vou para o seminário para eu estudar, para eu ter conhecimento suficiente para poder ensinar homens e mulheres que estão com disposição de viver para Deus. Eu tive que ter coragem no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, no segundo ano. Eu tive que ter coragem para vir para alumínio, sem proposta nenhuma. Eu tive que ter coragem para permanecer em alumínio. Eu quero que você entenda isso. O que nos diferencia é o amor, e se nós confiamos realmente ou não em Deus. O quanto nós confiamos, o quanto nós temos coragem para poder avançar, para poder estabelecer, para poder dizer. Alguns anos atrás eu entrei numa loja e tinha um homem. Aquele homem, ele estava sobrecarregado naquele dia. E geralmente, às vezes que eu chegava nessa loja, era alguém muito vívido. Era alguém que carrega um sorriso estampado ao rosto. E aquele homem naquele dia ele estava pesado, ele estava tenso. As palavras dele eram curtas. Pouco diálogo. E eu baixei a cabeça rápido assim e falei: Senhor, revela qual é o BO desse homem aí. Isso tem cerca de 2 anos mais ou menos. Eu cheguei próximo àquele homem. Falei: eu vou colocar a mão nele e as palavras vão vir de Deus. E Deus falou bem assim: profetiza a cura sobre ele. E eu falei bem assim: olha, eu profetizo a cura sobre o seu corpo agora. Não tenha medo. Eu profetizo a cura agora sobre você. E no colocar a mão, sabe quando você sente sua mão queimando?
Sabe quando você sente que está sendo algo transferido, alguma coisa está acontecendo? Aquele homem, ele baixou a sua fronte, e quando ele levantou, a cabeça dele estava em lágrima, mas nada ele falou. E aí, ele agradeceu, falou obrigado, e aí eu resolvi o que tinha que ser resolvido. Ontem, esse cara, ele falou bem assim, cara, há 2 anos atrás, você tocou em mim e você profetizou umas palavras sobre mim. Eu estava com alguns nódulos embaixo do meu braço. E o meu medo era justamente naquele dia, porque o médico ele pediu, sei lá, acho que uma biópsia, alguma coisa do tipo. Na medida que você falou aquilo queimou embaixo do meu braço. E eu não tive coragem de falar para você todo esse tempo que eu fui curado naquele dia, porque eu não queria dever nada a Deus. Você sabe o que eu estou querendo falar para vocês nessa noite? Sabe o que eu estou falando para vocês nessa noite? Sobre você entender, você ter coragem de ouvir, ter empatia, não é meritocracia alguma minha, apenas eu tive empatia e fé, coragem suficiente para colocar a mão e Deus fazer algo na vida daquele homem. Deus, ele movimenta coisas e coisas. O problema é que nós não temos coragem suficiente para poder ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos, não temos coragem para colocar em prática. E quando colocamos em prática, não temos atitude suficiente para executar até o final o que tem que ser executado. Quando Josué recebeu essa incumbência de levar aquele povo à terra prometida, às vezes Deus está falando há 10 anos a você qual é o seu propósito. E você não consegue obedecer. Em uma frase, Deus olha para Josué e diz: você levará esse povo à terra prometida. Em uma frase apenas. Aquela frase é suficiente para Josué destinar a sua vida, guardar suas emoções, se colocar de pé e dar uma resposta a Deus e aquelas pessoas que ele amava. E passar todos os processos necessários para dar a resposta devida a Deus, do jeito que Deus pediu. Josué, eu quero que você dê 7 voltas pelas muralhas de Jericó. O problema é que damos 2, 3 voltas e nós queremos saber do resultado. Ei, alguma parede tremeu? Houve alguma rachadura? Alguém já desistiu? O problema é que estamos o tempo todo desconfiando das promessas. O problema é que estamos o tempo todo querendo argumento suficiente para não chegar nas 7 voltas. Porque nós não confiamos na promessa como deveria ser confiada. O problema é quando chega o tédio, chega o desânimo. E Satanás ele não tem preguiça em te desmotivar. Satanás ele não tem preguiça em apontar erros. O que você parou de fazer no meio do projeto, no meio do percurso? O que você parou de fazer no meio do percurso para você não chegar aonde é necessário? Por que tanto medo hoje? Se você não sabe o seu propósito e você se colocar dentro de um quarto e pedir a Deus uma resposta, pedir a Deus que Ele fale com você, certamente você sairá com a resposta, porque Deus está falando aos 4 ventos qual é o seu propósito. O problema é que nós estamos com ouvidos tapados. Não é que Deus ele vai falar, Deus já está falando, Ele apenas vai destapar o seu ouvido. Porque é uma condição de fé, é uma condição de entrega, é uma condição de renúncia. Ter a coragem de voltar. Jesus não mandou um anjo ir lá buscar o filho pródigo. O pai não mandou um servo para ir buscar o filho pródigo. Apenas ele caiu em si, ele teve coragem para retornar. Ele falou, eu vou voltar para o meu pai, eu só quero ser um servo, a presença dele é suficiente. Só que servo não tem utilidade para o pai, porque servo não pode ter o anel de compromisso, o servo não pode ter o brasão da família, o servo não pode vestir roupa de filho, o servo não pode ter autoridade de filho,
Por isso que no momento mais intenso, no momento que Jesus estava próximo a ir à cruz, ele olha até o momento, ele fala assim: ei, eu agora não chamo mais vocês de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu agora estou mudando o patamar, eu agora estou mudando o nível, eu agora estou liberando um novo código, eu estou liberando o código de amizade para vocês. Eu agora vos chamo de amigo. Eu agora vos chamo de amigo. É sobre liberar os códigos. Judas estava no meio e ele recebeu também. É tanto que quando Judas chega com os soldados para poder entregar Jesus, ele fala: meu amigo. Porque Jesus não mudou aquilo que ele amava, ele não mudou aquilo que ele era, por causa de uma falha de Judas. O amigo de Jesus que ele falou não foi de modo de deboche, porque Jesus ele era um amigo de forma unilateral, ele não esperava a outra parte vir para ele ser quem ele era. Quando você estiver resolvido com o seu propósito, as pessoas não vão mais ter tanto impacto para te frustrar, as pessoas não vão ter tanto poder para poder te parar no meio do percurso, no meio do projeto. Elas não terão tanto poder. Sabe por que pessoas te frustram? Porque você entrega e pede a elas aquilo que só Jesus poderia dar. Você quer de pessoas aquilo que só Jesus pode te dar, aquilo que só Jesus pode ser. Aleluias. É necessário ter coragem. É necessário ter coragem. E para você ter coragem, você não precisa de uma habilidade ou de um dom. Repito. Você só precisa confiar. Só precisa ter confiança. A coragem de Davi quando ele viu Golias afrontando o povo dele. A coragem de Samuel, quando Deus rejeita Samuel e ele vai lá na casa de Jessé para poder ungir Davi. A coragem de Ana, de entregar o filho na porta de um templo de líderes corruptos, por causa da promessa que ele fez a Deus, que ela fez a Deus. A coragem de Paulo, mesmo depois de ser um perseguidor, eu agora vou ser esse pregador. A coragem de Pedro, mesmo depois de ter negado a Jesus, mesmo depois de todos saberem, ele voltar e amar e cuidar ao ponto de morrer em uma cruz de ponta cabeça. É necessário coragem. O que vai habilitar você no reino não é os poderes que você receberá, mas é a disposição em fazer. A coragem de Eliseu em queimar os carros de boi é necessário. A coragem de Pedro de deixar as redes cheias de peixe e dizer: te seguirei. A coragem de Mateus abandonar toda a sua credibilidade diante daqueles que o chamava como coletor, para poder seguir Jesus só porque de um olhar. Ele não sabia que ele iria escrever livros. Ele não sabia que Jesus liberaria repartições de poderes para ele. Ele não sabia que o nome dele estaria na história depois de 2000 anos. Foi apenas o amor fez com que ele tivesse coragem suficiente para ir. O problema é quando nós queremos primeiro sinais. Jesus, Deus em uma frase, conseguiu convencer a Josué. Você está há 10, 20, 30, não sei, 40 anos, sem conseguir viver o verdadeiro propósito, porque você está esperando ainda algo maior. Sabe, a coragem de Abraão para poder matar um filho, porque ele sabia do poder vindouro de Jesus, do poder de Deus. Ele estava disposto não só apenas matar, mas a queimar também, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que Abraão cria que Isaac ressuscitaria das cinzas. Eu te faço um convite hoje a você ter coragem para você viver os sonhos que Deus colocou em teu coração. Eu te desafio hoje a você ter coragem a viver os sonhos que Deus colocou no seu coração. Coragem para você voltar da estaca zero, se for necessário. Coragem para gastar mais tempo em preparação.
Coragem para estar pronto. Quando a oportunidade chegar, eu estarei pronto, eu estarei disposto. Eu não desistirei, eu não pararei. Eu viverei os sonhos que Deus liberou e Deus colocou no meu coração. Pode vir dificuldade, pode vir palavras contrárias, pode vir pessoas que se levantem. Eu não pararei por causa de pessoas, circunstâncias, coisas, lugares, não. Fique firme a palavra, fique firme a promessa, se coloque de pé e vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. Vamos, ninguém pode te parar. Você vai determinar o lugar que você vai chegar. Deus, ele determina o lugar de Josué, mas no final ele fala: eu estarei com você por onde quer que fores. Por onde quer que fores, eu estarei com você. Quantas voltas tenho que dar a Deus? É 7, então é 7 que darei. O que é preciso, Senhor, é isso, então eu farei. Eu quero orar com você, se coloque de pé. Você que pode.